Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a mão de Deus está pesando e com força em cima do Valdomijo. Isso é uma grande prova que a paciência de Deus tem limite, porque de todos esses pastores que eu considero enganadores, e estou falando não de todos, é óbvio, tem bons pastores aí, principalmente em igrejas menores, mas esses grandes pastores, esses milionários, como Silas Malacheia, Pedindo Mais Cedo, Marcos Infeliciano, o R.R. Suado, esses caras que fizeram aí da palavra de Deus um meio de vida, distorceram o evangelho, fazendo uma verdadeira fábrica de ateus. A pessoa vai para ali, se sente enganado e tira a culpa que é absolutamente desses caras por uma distorção. Inclusive eles aprendem, fazem curso para aprender a fazer uma distorção das palavras bíblicas, pegam trechos isolados para apoiar suas ideologias, principalmente a chamada prosperidade, quando o cristianismo é justamente o contrário. O cristianismo se trata de renúncia, se trata de amor ao próximo. É óbvio que lá não está dizendo seja pobre a vida toda, não, trabalhe e viva do seu suor. E tudo que você quiser, Deus estará contigo e vai te abençoar, irmão. Mas você não pode viver em função disso, não é? Ah, eu vou me vingar dos meus inimigos e não sei o que. Não, o cristianismo ensina o quê? Dá a outra face. E isso é muito difícil, meus irmãos. E ainda não satisfeito, o próprio Jesus Cristo, né, se foi daquela maneira, pagando pelos nossos pecados e o tempo todo ainda pedindo pelos seus assassinos. Então o cristianismo é isso. Aí esses caras distorcem tudo isso. É um cristianismo vingativo, um cristianismo de ostentação e etc. O Valdomijo ia um pouco além dos outros na questão da santidade, né? Ele se sentia, inclusive, com poder para amaldiçoar pessoas e dizer, olha, você é isso, você é aquilo, vai acontecer isso e aquilo na tua vida, mais parecendo um bruxo, né, do que um pastor. E aí o resultado tá vindo agora, meu irmão. O castigo vem a galope. Olha só o que tá aqui nos principais portais de informação aí da grande mídia, ó. Justiça penhora dízimos da igreja do apóstolo Valdomijo Santiago. Você que acompanha nossos vídeos, se viu o último sobre o Valdomijo, sabe que a justiça já autorizou tirar ele a pontapés, literalmente. Foi autorizado o uso de força. E agora você está conferindo junto comigo que também a justiça autorizou pegar diretamente o dízimo. Olha só a matéria da UOL. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de 25% do faturamento da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. A decisão foi tomada pela juíza Ana Cláudia Guimarães e Souza em um processo no qual o proprietário de um imóvel cobra uma dívida de cerca de 117 mil em aluguéis da igreja. Então, é um caso velho, é um caso que inclusive ele jogou uma maldição, como eu já repeti no outro vídeo, no Marcelo Rezende, que tinha falado exatamente isso. Olha, o Valdomijo tem todos esses tempos, mas ele não vem pagando os aluguéis. As pessoas que têm o seu espaço, que trabalharam para construir os seus galpões, os seus pontos, sofrem pra caramba. Inclusive um aposentado que tinha aquilo ali para ajudar a comprar os remédios dele e ter um pouquinho mais de conforto, poder se alimentar, o cara assalariado. E o Valdomijo não tem pena, não paga o aluguel. O homem lá com mais de 2 anos sem receber nenhum aluguel, ele simplesmente não paga, se aproveita das leis frouxas que é no Brasil, porque, na minha opinião, uma igreja, né, é diferente de um cidadão de bem que às vezes aluga uma casa e não pode pagar. É muito diferente. Estamos falando aqui de uma empresa que é uma empresa e ganha milhões. A empresa está lá no ponto negociando, apurando um monte de dinheiro, sem pagar imposto, diga-se de passagem, e acabar ainda, não paga o ponto, o lugar, o teto onde está, ao seu dono. Deixa o cara literalmente a ver navios. Então você vê que isso aqui não pode vir de Deus, meus irmãos. Muito pelo contrário, o dízimo que era cobrado no Antigo Testamento, diga-se de passagem, ele era feito não para Deus. Deus nunca precisou de nada. Ele mesmo dizia, eu sou dono de tudo, por que é que eu vou querer alguma coisa? Não há nada que o ser humano possa fazer para dar de presente a Deus, a não ser amar uns aos outros. Deus, como um pai que é, fica satisfeito vendo isso. Não precisa você dar nada a ele. Ele já é dono de tudo, inclusive de nós mesmos. Mas aí o camarada não se compadece da própria pessoa que está o ajudando, fornecendo ali o teto. Continua ali levando dinheiro, comprando gado, comprando jatinho, comprando helicóptero, fazenda e etc, etc. Então, meu irmão, você vê que isso aí não pode vir de Deus, como a gente já alerta há muito tempo. Alguma benção, né? Deixar bem claro para alguma pessoa que frequenta uma igreja dessa, as bênçãos que você pode ter conseguido ali dentro, meu irmão, vem da sua fé. A sua fé diretamente com Deus, da compaixão de Deus, da piedade dele com você. É disso que vem, não vem do pastor. Pode ter, mas já vi eu pedir em casa e nunca fui abençoado. Por que é que na igreja eu fui? Por que é que na igreja do Valdomijo, depois que ele orou,
Eu fujo, porque talvez isso despertou no seu próprio subconsciente a sua fé. O próprio Jesus Cristo fala da fé quando ele diz: se nós tivéssemos uma fé, nós poderíamos dizer uma montanha levanta-se e ela se levantaria. E ainda compara, né? Se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda. Então uma fezinha bem pequenininha já seria possível fazer isso. Então às vezes, né? A oração que ele faz ali desperta em você isso, essa fé. Você começa, não, eu acredito mesmo, de verdade, agora eu acredito. Entende, meus irmãos? E lembrando que Deus usa qualquer um, até mesmo os perversos, como também está na Bíblia, né? O Nabucodonosor, aquele era um perverso. E foi usado por Deus em alguns momentos.